Este programa é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Está no ar, em rede nacional, diretamente dos estúdios integrados Cobra CAD, o programa da CAD SP Web TV. Acompanhe agora, Direito em Cheque. Boa noite, senhoras e senhores, doutoras e doutores. Estamos com mais um programa aqui, programa de número 11 da CAD SP Web TV, aqui diretamente dos estúdios integrados Cobra CAD. Vou passar aqui para o Oliveira. Boa noite, Oliveira. Boa noite, pessoal. Oliveira, aqui mais um programa. Agradeço a presença de todos. Peço para compartilhar. Acompanhe, a gente tem um assunto atualíssimo de uma lei, né, que vai entrar em vigor ainda o ano que vem. Temos sorteio de um Código de Processo Civil e uma Constituição atualizada. Boa noite a todos. Obrigado, mais um programa aqui. É um prazer estar com todos vocês aqui. É isso aí, pessoal. Boa noite. Eu sou Alexandre Guilardi. Hoje temos a presença ilustre aqui do doutor Alexandre. Já vamos apresentá-lo, mas com um tema muito atual, que vai inclusive entrar em vigor a lei no ano que vem. Muita gente já perguntou aí nos comentários LGPD, do que se trata. Fique aí que você vai saber já já. É isso aí. Então, hoje o nosso convidado é o doutor Alexandre Tertuliano Pigiani. Doutor Alexandre é amigo meu, estudamos desde o pré junto, crescemos aí juntos na vizinhança aqui da Vila Prudente, da região. Boa noite, Ale, como é que tá? Como é que tá essa força aí? Bem-vindo ao programa. Boa noite, Paulo. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Oliveira. Boa noite. Boa noite a quem está nos acompanhando. Primeiramente, quero parabenizar aí, a Comissão dos Acadêmicos de São Paulo pelo excelente trabalho que vocês fazem aí de incentivar o pessoal a estudar. Eu acompanho a rede social de vocês, vejo que estão sempre com atividades, visita nos tribunais, enfim, isso é muito legal para o estudante de Direito, porque já vai começando a fazer aí um job nortation aí, né, para saber para que área vai. Enfim, agradeço muito, me sinto muito honrado em poder aqui participar com vocês nesse bate-papo. E vamos falar aí sobre as novidades da tal da LGPD, né, que o pessoal está falando, uma lei que vai entrar em vigor. Todo mundo já está falando, será que a lei vai pegar? Do que é? Para mim não é, então já digo, vai pegar todo mundo, tá? Então, se trata dados pessoais, vai pegar. É isso aí. Então, o assunto hoje, pessoal, é LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados e Direito Digital, que é a área do Alexandre, que além dessa área, área civil, processo civil, né? Atua na área civil, na verdade, né? E fala um pouquinho, Ale, como é que é a sua trajetória, quando você se formou, a faculdade, desde quando advoga? Conta um pouquinho a sua história pra gente aí. Então, eu me formei, eu fiz na Unicapital, né, no bairro da Moca. Me formei no ano de 2002. Aí, comecei a trabalhar, estagiar, tudo. Aí, mais ou menos 2003, 2004, começou a vencer lá meu contrato de estágio. Eu ainda não tinha passado na OAB, e aí os rumos da vida me fez trabalhar com outros ramos, né, por necessidade. E aí eu fui cair, coincidentemente, na área de tecnologia. Trabalhei aí em distribuidores de informática, comecei a ter algum contato, não muito na área de programação, mas já na área de tecnologia. E até que aí a vida foi me levando aí, até que em 2010 eu falei, não, preciso voltar para as minhas origens, né, fazer acontecer os meus estudos, porque eu estudei Direito e eu até sonhava com a atuação do Direito trabalhando com outra coisa. Estava totalmente infeliz, já formado, totalmente infeliz naquela área que eu trabalhava e querendo advogar. Então, aí em 2010 foi o ano que, no começo do ano, foi meu fator decisivo. Eu larguei tudo, falei, esse ano eu passo na OAB. Aí eu larguei tudo e comecei a fazer cursinho na parte da manhã. À tarde ficava na biblioteca do cursinho estudando, até que, graças a Deus, aí passei. Foi uma nova faculdade que eu precisei fazer, porque eu me formei no Código Civil antigo, e aí precisei, por conta própria, aprender um novo. E aí, a partir de 2010, 2011, eu comecei a advogar, atuando
sempre, na maioria na área civil, alguma coisa de trabalhista eu faço tal, mas eu sou civilista, né? Então atuo na área civil e faço também a parte de sucessões, apenas inventário. Bacana. E, Oliveira, tem convidado aí online já? Mandar uma boa noite aqui para Ana Paula, Roseli, Juliana Dinardi, PS Paula, Valéria, Carlos Cobra, um abraço, meu parceiro de bancada de quarta-feira. Mandem perguntas aí, pessoal, o assunto é interessante. A gente vai começar a desenrolar, porque muita gente nem sabe, né, muito o que é a Lei de Proteção de Dados. A gente vai começar a falar um pouquinho dela. Quer falar, Ale? O que eu posso mandar aqui? Pode mandar, Oliver, pode mandar. Vamos lá, eu fiz um questionáriozinho básico aqui sobre os objetivos. Qual é a principal meta da lei? Qual que é o objetivo da lei principal? O objetivo porque o que acontece? Até o que acontece agora ainda, porque ela ainda não está em vigor, acontece, o pessoal está comentando, inclusive, que dados é o novo petróleo, né? Então, tem uma corrente doutrinária que concorda, tem umas que não concordam. Eu concordo em termos. Por quê? Porque vale muito dinheiro. Agora, petróleo, a propriedade é de quem está com a posse dele. É uma comparação equiparada mais ou menos, assim, porque a gente teve até, né, a questão das eleições, né, o uso de dados das pessoas para captar eleitores. Dados é tudo. Hoje tudo envolve dados, né? Então, por que eu estava dizendo assim, que não é possível comparar tanto ao petróleo? Porque o petróleo, lógico, vale dinheiro, mas quem está com a posse dele é que vai ganhar com aquilo. Igual a caneta. Exatamente. É meu, né? Em termos de valor. Né? De valor. Porque os dados é uma coisa a ser trabalhada. A caneta aqui é minha. Exatamente. Ela tem um valor. Agora, os dados, ele vale dinheiro, vale mais que petróleo? Não tenho dúvida disso. Vale. Dados decidiu eleições aqui no Brasil, decidiu as eleições nos Estados Unidos. Né? Mas quem tem a posse dos dados é o titular dos dados. Ninguém mais, tá? Exato. E hoje acontece comércio de dados. Então, empresas trocando informações, base de clientes, isso está havendo um comércio de dados. E não é que a legislação está vindo para barrar isso. Tem pessoal mais conservador dizendo que a legislação ela vai travar o negócio, vai fechar operações, e não é. Ela vai só regular. Pode comercializar? Pode, lógico que pode. Desde que se respeite o regulamento, tá? E faça com que também o titular dos dados, que é o dono dos dados, possa ter algum fator de decisão. Todo mundo ganha sobre e ele não sabe o que está acontecendo com os próprios dados. E aquela enxurrada de ligações que você acaba recebendo, que não sabe nem de onde veio. Olha, tem uma promoção para você toda hora, né? Quem não recebe? Quem não recebe? Não é que vai acabar isso, porque também tem algumas bases legais aí que a gente vai conversar que autoriza algumas práticas dessa, mas o que não pode acontecer é esse comércio desenfreado aí. O Cobra está fazendo uma pergunta dentro desse mesmo tema, aproveitar que está dentro desse tema. A Lei Geral de Proteção de Dados é o tão famoso marco regulatório da internet? O marco civil? Não, o marco civil ele traz algumas regulamentações. Por exemplo, a neutralidade da rede, né, dizendo que a internet, por exemplo, não é responsável pelo que circula nela. Então, isso, leia-se, o provedor ele não é responsável pelo que se veicula nele. O Facebook também ele não é responsável pelo que um usuário faz alguma publicação. Mas o Marco Civil da Internet ele traça também a regra, ele não é responsável, mas ele tem muitas responsabilidades de prestar informações, por exemplo. Se ele não prestar, ele pode... Ele regula as relações. Exatamente. Ele traça o prazo que o provedor deve guardar as informações, ele é mais procedimental, vai ser assim que a gente pode dizer. É uma lei mais geral também. Mais geral. É mais um marco senso, aí, um amplo, o Marco Civil da Internet. A lei de proteção de dados ela vem mais para proteger o usuário de uma forma mais estrita, mais estrito senso. Ao passo que a lei do Marco Civil da Internet ela regula de forma geral o mundo. Se eu não me engano, pelo que eu estou lembrado, o Marco Civil da Internet ele apenas em um artigo ele fala sobre tratamento de dados e
fala do consentimento e mais 2 ou 3 situações lá, se eu não estiver esquecendo de alguma coisa. Mas a Lei Geral de Proteção de Dados, ela está mais específico na proteção de dados, entendeu? O Marco Civil da Internet, ele regula a internet, o sistema, vai falando, responsabilidade de provedores. Não, entendi. E aí, Ale, você tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta nesse sentido, né? Essa lei surgiu na Europa, né? Foi uma resposta aí a vazamento de grandes empresas aí como Facebook e outras empresas tiveram escândalos aí nesse sentido, né? E a lei brasileira veio para regular da mesma forma, inclusive a base dela é a lei europeia. Nesse sentido, eu pergunto como pode atingir os pequenos e grandes empresários, né? Sobre questão que muita gente pensa que isso vai atingir as grandes empresas, né? E sendo que não, o pequeno empresário que trabalha com dados também vai ser atingido. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco nesse sentido. Sim, só pegando um pouquinho mais do início do seu comentário antes da pergunta, assim, tem o GDPR, né, que é o regulamento europeu, que ele foi sancionado, salvo engano, em 2016 e passou a entrar em vigor em 2018. Ele também veio a regular também taxativamente. Até nessa semana eu estava escutando aí um podcast da Viviane Maldonado. Eu recomendo a todo mundo, tem vários podcasts que vocês pesquisarem por LGPD, Direito e Tecnologia, tem muita coisa legal. E a Viviane Maldonado, ela era juíza, aí hoje ela se dedica apenas para fins acadêmicos, né? Sobre proteção de dados, inclusive. É excelente, cada comentário dela é muito rico. E ela esclareceu que a proteção de dados, na verdade, ela já é o pós-guerra, desde a Segunda Guerra Mundial, onde havia violações de correspondências, tudo. Então, ela fez um bom desenho assim, até chegar o porquê que o GDPR foi elaborado, né, para que na Europa cada país tinha a sua regulamentação, e aí a União Europeia desenhou o GDPR. Né, e o Brasil é o que estão dizendo aí, vamos dizer, tropicalizou o GDPR, né? Mas a essência com certeza, muito espelhada no GDPR. Tem algumas situações novas que ainda o legislador brasileiro ampliou, né? Que mais para frente nós vamos comentar, mas eu não quero fugir da tua pergunta, que é para dizer a quem vai afetar. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala, qualquer atividade de tratamento de dados que envolver tanto pessoa física ou empresa com objetivo econômico, precisa observar a legislação. Tá? Quem possui o direito, vamos dizer assim, na legislação, é o titular dos dados. Então, o titular dos dados é quem está com os dados e quem vai ter a responsabilidade, pode ser tanto a empresa, a pessoa que vende cosmético de porta em porta, isso está tratando dados. É lógico que com uma dimensão bem diferente, mas vai afetar todo mundo. Se você tem informação de cliente, aquele é um dado pessoal para fins econômicos. Então, para você tratar aquele dado, você precisa se encaixar em algumas das situações da lei, que se não se encaixar, o tratamento está ilegal. Nesse sentido, eu vejo assim, extrema importância o pequeno empresário, desde já prestar atenção nessa lei, que as multas são grandes também, né, doutor? Parece que é 2% do faturamento, podendo chegar até 50 milhões, né? O teto máximo. O que muito, inclusive, a lei está ficando famosa por conta da multa, né? Que é de 2%, limitada a 50 milhões. Assim, a multa ela é 2%. Agora, então, vamos supor, só vai ter uma multa de 50 milhões, não sou muito bom de conta, mas vamos imaginar que o faturamento anual da empresa tem que passar o quê? De 2 bi, né? Para dar 2% das 50 milhões. Então eu queria tomar uma multa de 50 milhões que você faturador em mim. Estou pagando 50 milhões assim, porque estou muito bem. Estou muito bem. Mas a multa é 2%. Agora, se a empresa fatura mais que 2 bi, aí vai ser o limite, que é os 50 milhões. Mas o importante é destacar que é
por infração, né? Então vamos dizer, até o pessoal fala, se for para ter um vazamento de dados, não deixa vazar que nem uma goteira, um vazamento, outro vazamento, que aí cada um é uma multa. É por evento. Então se vazar um dado ou toda a sua base de dados em um episódio só, aí é um evento só. Tá? Mas assim, o que é importante chamar a atenção, que a multa ela é, sem dúvida, pesada, aqui, mas é um dos menores problemas, porque tem outras penalidades que é muito pior que a multa. Porque, por exemplo, vai parte de advertência, né? Tem uma outra situação que é, a empresa ela é obrigada a dar publicidade, né, ao vazamento. Então vamos dizer que a infração dela foi um vazamento de dados. Ela tem que pagar uma propaganda para fazer uma propaganda negativa dela. Entendeu? Essa veiculação tem que ser as responsabilidades. Ela chegar no público e falar, ó, eu estou aqui pagando o horário nobre, mas para avisar que teve um vazamento de dados na minha base de dados. Tá? Esse é sem dúvida, né? É uma forma de... Fica negativo para a empresa. Exatamente. Né? A pessoa todo dia no tem empresa nobre, ela está lá aparecendo, vamos falar... Tem empresa que prefere pagar multa. Você vai ter que pagar comercial tudo e ainda fazer uma propaganda negativa, a multa é o de menos, porque tem empresa que tem dinheiro. Negativa que gera mais prejuízo do que a multa. Exatamente. E outro fator ainda, pode inclusive, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai poder inclusive determinar a suspensão ou bloqueio do tratamento de dados. Então você imagina uma empresa que o core business dela é tratamento de dados. Aí ela vai tomar uma penalidade de bloqueio dos tratamentos de dados. Ela não pode trabalhar. Entendeu? Então o pessoal está falando da multa porque ficou famoso 50 milhões, sim, mas tem muita coisa aí que é pior do que a multa, né? Tem bastante pergunta, muita mesmo. Agora, assim, o Brasil não transformou isso numa jabuticaba ainda não, né? Ainda tá, copiou lá da europeia, mas ainda tá tranquilo, né? Tá dentro dos padrões aí. Criou um jabuti, não. Agora aquele desembargador de 70 anos, nunca sabe nem mexer no celular, como é que ele vai aplicar uma lei dessa aí se subir para um tribunal aí, um recurso, alguma coisa... É difícil também, né? Pensar na cabeça do próprio juiz, que ainda pensa no direito em contratinho assinado, papel... Rubricado, processo físico... Exatamente. Esse é mais um grande desafio da lei, né? O desafio é, que nem o pessoal está perguntando, será que vai chegar no meu segmento, a LGPD? A resposta é sim. Então já é um trabalho de conscientização. E aí cabe a nós, operadores do direito, vamos dizer, explicar, né? Então, eu vejo uma iniciativa muito boa aí da magistratura que estão correndo atrás de cursos, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, alguns não vão aderir, né? E aí, essa tarefa é nossa, aí para quem escolher advogar vai ser mais uma pessoa responsável para disseminar essa conscientização. Precisa dos bons operadores do direito. Exatamente. Eu vou fazer as perguntas já, pessoal. Só queria aproveitar ainda que a gente está dentro desse assunto, sobre essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Eu vejo assim que muitos fazem aquilo. Por exemplo, seria mais uma agência para não funcionar? Como a Anatel não funciona, ela dá proteção para as empresas gigantescas, como a ANEEL não funciona, como a Agência Reguladora dos Planos de Saúde não funciona, a pessoa tem que ir no tribunal para conseguir judicializar para conseguir ser atendido. Esse é o medo, porque mais uma agência reguladora do governo. Uma agência que vai ficar igual às outras, que não funcionam. Então, essa é uma crítica pessoal. Sim, claro. Mas aí o que acontece? É só se me permitir apenas aí um adendo que, assim, a LGPD, quando foi sancionada lá, que o Michel Temer sancionou, estava com a expressão de Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, realmente seria uma agência. Aí, posteriormente, como seria a criação de agência? Aí foi mais uma questão orçamentária, porque como a criação de agência iria dar um custo para o próximo mandato,
isso não pode pela lei orçamentária, né? Então, foi criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, não mais agência, tá? Porque que aí é um órgão ligado à presidência, não é independente igual seria uma agência. Porque... Ainda é autoridade. Mas aí o que a gente escuta falar e o que se espera é que futuramente se torne uma agência independente, porque o poder público trata muitos dados e aí eles estão embaixo do guarda-chuva. Nesse termo, acredito que funcionará melhor. Eu vou dar um exemplo de uma empresa que cuida hoje da gestão de dados de certificação digital, que é a imprensa oficial. Funciona. Se for nos moldes desses moldes, você acredita que vai funcionar muito melhor do que uma agência reguladora. Sim, né? Porque você criar um órgão à parte para cuidar. O importante é ter autonomia, principalmente que, né, na figura aí de autoridade nacional não tem muita autonomia, né, e independência. Para realmente, se o infrator for uma grande empresa, ela não ter receio nenhum de aplicar, independente se vai cair a tributação, sei lá, alguma coisa do gênero, ou mesmo se o próprio governo, algum estado, infringir alguma disposição legal de proteção de dados, a Agência Nacional também vai poder, né, aplicar dar essa a regra. Autonomia é importante, porque se for um cargo que um presidente indica, por exemplo, então, esse é o nosso problema. Fica na velha política, ele não vai agir de forma talvez firme contra uma empresa ligada ao quem tem poder, para não perder o próprio cargo. Cabide de emprego. Cabide de emprego. Exatamente, a gente não tem... Estamos escutando falar os nomes, né, de um pessoal que está cotado para ser indicado e todo o pessoal do meio da proteção de dados. E eu enxergo como o pessoal bem técnico, preparado para técnico e totalmente independente. Entendeu? Isso aí. Oliveira, faz a pergunta. Vou fazer as perguntas aqui. A Valéria, daqui a pouco, ela está passando aqui daqui a pouco ela vai vir do celular. Aqui. Ela está perguntando assim, ó, por exemplo, o que eu faria... de errado, assim, acho que é isso, né, Valério? Nas redes sociais, por exemplo, que poderia ser autuada nessa lei. Não sei se o que eu faria o que eu faria nas redes sociais que poderia ser atuado. Então seria alguma coisa algo de errado. Ela pode fazer de errado que pode tomar pela uma lei. Autuação aí. Aí é mais crime. Você está imaginando o quê? Um crime de ofensa, alguma coisa assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela aplica somente a coleta ou qualquer tipo de tratamento de dados que envolva uma atividade mercantil, que contém um objetivo financeiro. Tá? Então, se a sua publicação no Facebook for oferecendo algum produto e você mencionar, com base lá na minha vizinha, que ela é assim, você está divulgando dados de consumo dela. Sim. E se você pegar como exemplo isso e falar, ela comprou, compre você também, então você está tratando o dado da sua vizinha, precisa ver se ela deu consentimento. Não entendi a pergunta, mas se a pergunta foi nesse sentido... Aí, engajando a pergunta do Cobra, aquilo que a gente estava conversando antes do programa. Quem ganha mais com a Lei de Proteção Geral? Ela foi pensada em todas as classes sociais? Pelo que a gente estava conversando, é para proteger exatamente as pessoas. Exatamente. É aquilo lá, volto a dizer, é para regulamentar, não vai proibir de forma alguma comércio de dados, nada, até porque tem empresas que vivem disso. E no caso, essa lei não visa classe social nem nada, ela visa a proteção de dados em geral. Sim. Se você fez uma compra e passou seus dados, seus documentos, as informações, assinou um contrato, autorizou usar uma informação sua para tal finalidade. Então, aquela sua informação tem que ser protegida por essa empresa, ela não pode sair vendendo. Já eu vou dar um exemplo aqui, inclusive eu que trabalhei muito com móveis planejados há um tempo, que acontecia muito de vazamento de lista de moradores. Lista de moradores era coisa que era comercializada em loja de imóveis. Os caras passavam com lista vendendo. Né? Paulo, você me permitir, desculpe cortar, inclusive o pessoal está falando, será que vai pegar? Já está pegando, inclusive, antes dela entrar em vigor. Isso eu posso falar aqui, né, publicamente, porque é um processo público. Né? Se consultar na internet, vai constatar, não estou violando nenhum sigilo. Tá? Então, teve aí um caso, não vou citar o nome para não dar polêmica, mas uma construtora grande foi condenada para proibir de
de comercializar dados, não comercializar, mas de passar dados dos clientes dela para os parceiros dela. O que aconteceu no caso prático? O consumidor comprou um apartamento e no dia seguinte começou uma enxurrada de WhatsApp para ele, de móveis planejados. Aquecedor, janela, box, piso. E o consumidor já descolado, advogado, colega nosso, aí ele questionou, falou, quem que está te passando meus dados? Que se sentiu incomodado, né? Falando até já segregando pelo porte do apartamento, tudo. Ele até já sabia, ele só queria a prova. Exato. E aí ele ingressou com uma ação de obrigação de não fazer, né? Com pedido liminar, e o juiz concedeu, proibindo de transferir os dados dele para os seus parceiros. Isso até responde a pergunta da Ana Paula Oliveira, que ela até falou, onde reclamar. Fazer um boletim comum, tá? Uma denúncia comum, justiça comum, a lei protege dados digitais, mas a justiça, se for ter que fazer um boletim de ocorrência na delegacia, ou na delegacia eletrônica, né? Mas continua os meios de reclamação de todos os meios atuais. Aí é esfera cível. Se for consumidor, no PROCON, se for por contrato, através de contrato, esfera cível, se achar que é na esfera penal, cabe alguma coisa, mas continua sendo... uma questão cível, uma lei cível. Exato, uma lei cível e continua da mesma forma. O Cobra estava falando sobre a fiscalização. Vai ter o órgão, né, que vai fiscalizar, Sim. Né, a entidade aqui de proteção de dados nacional, a autoridade, né, nacional. Uhum. E como é uma coisa nova, vai ter, acho que provavelmente um site, um telefone para você entrar, denunciar. Esse é um ponto importante que foi levantado da fiscalização, porque o que acontece? Todo mundo, principalmente nós brasileiros, nós aderimos a uma lei pensando na consequência dela. Então, tinha lá, desde a lei que obrigou a usar cinto de segurança. Antes era obrigado, mas não dava multa. Passou a dar multa, todo mundo usa cinto de segurança. E hoje já é até um costume, a gente usa independente da multa, né? A questão da fiscalização, não vamos falar diferente. Quem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai empenhar esforços vai ser nas grandes empresas, né? Até mesmo que a primeira multa vai começar a custear a operação. É o que acontece com declaração de imposto de renda, por exemplo. Há um tempo atrás tinha um teto, abaixo de 10 mil ninguém caía na malha fina. Aí vai caindo. Por quê? Porque vai abrindo a estrutura, a própria multa vai, né, custeando a operação. Mas o que vai acontecer bastante, eu acho muito bacana levantar essa situação, é porque o próprio mercado vai se autorregular. Tá? Então você imagina uma empresa, vamos dizer que eu sou uma contabilidade, e eu quero fazer a folha de pagamento da Coca-Cola, de uma grande empresa. A Coca-Cola ela vai precisar passar a base de dados dela, com dados sensíveis, inclusive dos funcionários, para a minha empresa, para a minha contabilidade, e rodar a folha de pagamento dela. Então, independente se eu estou ou não com medo da lei, se eu não tiver um bom programa de proteção de dados, a Coca-Cola não vai me contratar. Então, é isso que vai acontecer. O próprio mercado vai se autorregular. E tem também a questão do que está cada vez mais em voga aí, que é o selo de transparência, né? Você tendo um programa de proteção de dados, você está demonstrando para o seu consumidor que você tem um respeito com ele, que você vai obedecer os direitos dele como titular dos dados. Falando em consumidor, até voltando até o que o Oliveira falou, o PROCON está aí, tipo um órgão regulador, mas isso não deixa de o consumidor procurar os direitos dele sem precisar atravessar pelo PROCON. O próprio Código de Defesa do Consumidor já é autossuficiente da pessoa garantir os seus direitos pelo CDC. Ele já pode ir mas o PROCON está ali para o que precisar, o que precisar regular. Esse que ainda é o ponto ruim, que ainda fica nessa de autoridade que ainda não está formada, porque enquanto não se forma a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, constitui várias autoridades. Por exemplo, o PROCON. O PROCON ele não vai ser o órgão específico para lidar com o tratamento de dados.
Apesar de ser consumidor, Sim. ele não, a ideia não é levar para o PROCON essa ideia. Ele Judicializar, acaba sim. sendo um instrumento, né, de esclarecimento para a pessoa procurar os Eu direitos enxergo dela, né? mais procurar o Poder Judiciário mesmo do que o próprio PROCON. O PROCON eu não imagino que vai resolver o problema Nós temos um colega que trabalha no PROCON, trabalhou muito tempo, agora ele saiu, que é o Daniel, né? O Daniel falava que lá ele recebe o problema no PROCON e ele encaminha. Se a empresa não resolve, acaba ali. Se a empresa ali, não resolve, ele já orienta. Agora você tem que procurar um juizado. Não tem poder coercitivo, né, de condenar. Ele pode dar a multa. Ele só recebe a denúncia, dá a multa, ele indica a pessoa a procurar o próprio Poder Judiciário. Já tô pego na lei, já? Ele consentiu? Boa noite, a mãe do Alexandre aqui, o do Ale aqui tá falando gente bonita. Boa noite, dona Kika. Boa noite, a Fabiola, sua esposa, né, Ale? Fabiola Soares Piegiani, ela perguntou: o Serasa precisa da nossa autorização? Deve ser, acho que no sentido do... O Serasa também compartilha a informação. Ele não só compartilha, como trata dados. Então, o compartilhamento é uma espécie de tratamento de dados, né? Então, compartilhamento, armazenamento, enfim, tem uma porção de verbos aí que... É uma ótima pergunta que eu ia colocar, que eu tinha pensado também nessa pergunta. Assim, uma empresa que ela fornece crédito, ela parcela um celular, ela pega o CPF da pessoa e entra lá no programinha e consulta. Aquele programinha dá endereço, telefone... vamos dizer que é o programa do Serasa. Como vai ficar isso? Exatamente. Então o Serasa, qual que é o objeto dele, né? Ele serve para quê? Para tratar dados. O insumo dele de negócio é o quê? Dados. E o inciso 10 da legislação, né, então, ou seja, o artigo 7º, né, da LGPD traz 10 possibilidades de autorização, que são as bases legais. Então, a empresa ela tem que estar, o tratamento de dados dela tem que estar dentro de alguma dessas 10 situações. E o 10º, o último, que até diz respeito exatamente disso, é que ele fala para a proteção de crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação vigente. Então tem, né, a legislação pertinente da proteção de crédito, e o inciso 10 ele dá essa autorização para o Serasa, porque senão não fazia sentido o titular falar: não, eu não dou meu consentimento para o Serasa tratar meus dados. Aí o mal pagador nunca ia ser enxergado como mal pagador. A relação dele, que ele tem de controlar o bom pagador e o mal pagador. Exatamente, sentido, né, porque aí é mais questão de política pública, né? Tem alguns incisos aqui, ele foge do consentimento, porque sabe que não vai ter consentimento, o titular não vai autorizar. Exato. Eu tenho uma pergunta a fazer, doutor, no sentido de, eu gosto sempre de incentivar os acadêmicos, por exemplo, isso aí é tipo de lei que a gente nem sonha em ter na grade ainda, na faculdade de Direito, né? Eu vou me formar já o ano que vem, eu já estou correndo por fora para poder estar ciente de tudo isso. Então, eu gostaria que o senhor desse uma dica para os acadêmicos e também para os advogados já experientes, mas de outras áreas, como buscar esse conhecimento do meio digital, como conseguir dominar um pouco melhor essa lei, que vai ser de extrema importância, e também as oportunidades, na sua visão, que vai abrir para os advogados. Primeiramente, assim, vamos falar primeiro da obrigação, depois das oportunidades, né? Para qualquer operador do direito, vai ser uma leitura obrigatória, porque não precisa ser técnico, mas você precisa pelo menos saber mais ou menos aí qual que é o recado dela para não fazer feio em alguma situação. Por exemplo, o advogado ele não precisa ser um advogado trabalhista para saber que existe férias, 13º, pegando uns exemplos bem básicos. Então, a mesma coisa aqui, saber o que seria um tratamento. São poucas leituras obrigatórias. O que é? Saber o que é um tratamento de dados, né, para saber qual que é o alcance da lei. Tá? E quais os requisitos do tratamento de dados, né? Quais as bases legais que autorizam o tratamento de dados. Sabendo só isso, já dá para dizer que você conhece um pouco a legislação. Mas assim, ela é uma legislação muito técnica. Se você olhar, ela é curta, tem 60 artigos, né, mais ou menos. Mas tem uma base legal aqui, que fala do legítimo interesse, que
tem diversas obras que é um livro sozinho que fala só de legítimo interesse. Legítimo interesse é uma possibilidade de tratamento de dados que autoriza o controlador a fazer um tratamento de dados sem necessitar do consentimento do titular. Tá? Então, assim, o recado que fica é, tem que buscar informação, não tem jeito. E se alguma dica que eu dou aí, além de leitura, né, tem já bastante material aí para ler, são os podcasts. O que eu indico é da Viviane Maldonado, tem um que é Direito e Tecnologia, se procurar assim no podcast também vai encontrar. Tem bastante material. O podcast é bom que você aprende por osmose, né? Você está lá deitado, escutando, você está aprendendo. Verdade. E a questão das oportunidades, assim, para os advogados, já que já estão acompanhando, a questão, eu acho que consultoria das empresas, porque até desde o pequeno comerciante até grandes multinacionais vão ter que se adequar. Com certeza. De oportunidade de negócio, pode ter, desde o pessoal antes falava porta de cadeia, agora vai falar porta de database, né? Se vazou os dados lá, tem um advogado lá na porta, tem empresas já que são empresas que falam que é notificando, só esperando a lei entrar em vigor para começar a mandar notificação para as empresas. Então, esse é o pessoal que vai judicializar bastante. Então, o advogado que, igual quando veio à tona o Código de Defesa do Consumidor, veio uma enxurrada de ações de consumidor. Vai ter isso, mas eu acho que o mais legal e o mais importante é realmente na área consultiva. Você auxiliar o cliente a ele fazer um programa de proteção de dados. Tá? Para não precisar judicializar. Nosso judiciário já não dá conta de tantas ações. E, fatalmente, vai, em agosto, lá já vai cair mais uma enxurrada de ações, eu acho, né? Com certeza. Enquanto o nosso convidado toma uma água aí e dá uma olhada nas palavras, eu vou mandar uns recadinhos aqui. Só antes eu vou responder essa da Valéria. A Valéria disse que tem um protocolo de reclamação da Anatel feita no número da Anatel mesmo. Pode isso? Pode. Toda empresa tem sua ouvidoria interna, Valéria. Então, se você tem uma reclamação da própria Anatel, que é a própria agência reguladora, você vai reclamar para a ouvidoria dela. A ouvidoria é como se fosse um órgão interno à parte. A ouvidoria ela não é vinculada à parte executiva do órgão. Então, como na polícia, por exemplo, você vai fazer uma reclamação da polícia, tem que ligar na ouvidoria da polícia, para a Anatel na ouvidoria, Procon, ouvidoria do Procon, e assim vai, né? Acho que não falei nenhuma bobagem, é isso mesmo, né? Digamos assim, de uma forma mais simplista, é o patrão da Anatel, que é o lugar que vai cobrar por que você não resolveu isso. Exato, aí procura a ouvidoria da própria Anatel, que aí eles vão recolher sua reclamação e depois vão te responder das devidas tomadas. Eu vou dar um recadinho rapidinho aqui, nosso calendário sazonal então. Dia 15 foi o dia do normalista e dia do professor. Então, parabéns a todos os professores. Aí, não sei se o Ale anunciou no programa passado o dia dos professores também. Então, a gente reforça aqui. Sem o professor, a gente não estaria nem aqui hoje. Então, a gente agradece muito aí o trabalho de todos os professores do Brasil. Infelizmente, uma profissão desvalorizada no país, mas que merece o máximo respeito. Tinha que merecer o reconhecimento de qualquer jogador de futebol aí, a profissão de professor. Então, parabéns a todos os professores. Dia 16 foi dia da ciência e tecnologia. Foi dia dos anestesiologistas. Dia mundial da propaganda. Dia 17 foi dia da indústria aeronáutica brasileira, dia do eletricista, dia do profissional de propaganda também. Dia 18 foi dia do estivador, dia do médico, dia do pintor e dia do securitário. Dia 19 foi dia do profissional de informática. Dia 20 foi dia do arquivista, dia internacional do controlador de tráfego aéreo. E dia 21, que é hoje, dia do contato e dia nacional do economista doméstico. Não é meu dia porque eu não sei fazer economia doméstica. Acho que eu sou hoje economista. Só fazendo um trocadilho aí para o tema do nosso bate-papo hoje, foi o dia do arquivista, né? São os próximos aí também que vão precisar estar em conformidade com a LGPD, porque os dados que a lei protege são tanto digitais como físicos. Então, se ele está arquivando um currículo,
Ele está armazenando dados pessoais. Precisa ter uma base legal para ele arquivar. Inclusive, agora, aproveitando e pegando o gancho do gancho, tem um prazo que ele tem que guardar e depois ele tem que se desfazer desses dados. Não pode guardar de eterno o dado do funcionário, por exemplo. Sim. Aí depende da atividade de tratamento, né? Então, porque a atividade ela vai estar justificada em uma dessas 10 bases legais, né? Então, se pegar pelo consentimento, no termo de consentimento precisa estar claramente. O importante dizer é que não existe termo de consentimento tácito. Ele tem que ser expresso exatamente com a finalidade do tratamento e o prazo. Agora tem outras bases legais, por exemplo, cumprimento de obrigação legal, o regulatório do controlador, ou uma outra que eu quero comentar aqui que vai cair bem nessa situação, que é quando para defesa em processo judicial, aqui ó, é inciso 6, para exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. Então, se você desligou o funcionário, né, você já não tem mais justificativa para armazenar os dados dele. Armazenamento, como eu disse, é um tratamento de dados. Só que aí ele vai falar, não quero mais meus dados com você. Delete-os. Você fala, não posso deletar, porque agora eu não estou mais pelo consentimento, eu estou pelo inciso 6, que é para o exercício regular do direito. E aí ele vai manter esses dados por até 2 anos, que é o prazo prescricional da reclamação trabalhista. E só falando aqui, quem que perguntou, você tem alguma aí, Oliveira? Eu tinha visto uma pergunta aqui, é que a gente começou a mudar de assunto. Minha tela caiu um pouquinho aqui, a gente... Tá. Tô voltando. Não, tudo bem. Agora, Ale, outra coisa que me chama a atenção é, por exemplo, aposentado. Acabou de virar aposentado, está recebendo INSS, começa a chover ligação para fazer financiamento, crédito pegar empréstimo, e vai desconta direto da fonte pagadora. Esse negócio é incrível, né? O cara se aposenta hoje, amanhã, 8 horas da manhã, estão ligando para ele. Parece que quando ele insere os dados lá no banco de dados do INSS, já compartilha para a Crefisa, para não sei o quê. A Crefisa, que é do... Crefisa patrocina o Palmeiras. Agora exatamente. Eu tô entendendo, patrocina o Palmeiras. Olha lá, verdade. Esse, inclusive, é o intuito da lei. Por quê? Por que ligaram para ele? Porque teve um comércio dessa base de dados. Tá? Então, é isso que se quer evitar. Porque como que sabem que ele é o aposentado? Alguém teve acesso a uma lista que ele, se o banco ligou para ele, ele nunca teve contato com o banco, como é que chegou esse contato para ele? E não é uma empresa privada, você vê que é uma agência do governo, né? Mas aí a gente está falando de pessoas, né? Então, da mesma forma, assim, vazamento de dados é uma coisa, às vezes a gente imagina coisa de filmes que precisa ter um super servidor. De fato, essa é uma possibilidade de vazamento de dados, né? Um hacker invadiu um sistema. Agora, a gente sabe o que um funcionário descontente é capaz, né? Então ele pode, ou com dolo mesmo, e ciência que está encaminhando esses dados para outra pessoa, ou então também tem o vazamento involuntário. Quem nunca mandou um e-mail para destinatário errado? Então, se você mandar um e-mail para um destinatário errado e tiver uma planilha lá com base de dados, vazou os dados. Não precisa ter aquela mensagem no rodapé, né? Este e-mail... Se você não é você, apague. Exclui. Porque, né? Eu acho, recebe aquele negócio daquele tamanho, a gente lê a primeira quem lê? Mal e mal a gente lê o e-mail até o atenciosamente. Porque se não for eu, se não for dinheiro na minha conta, também não me interessa, né? Viu, Thiago? E para de vender folha de antecedente criminal lá do fórum lá para os seus amigos, que isso é crime agora. Denúncia ao vivo aqui no programa. Traga em 3 dias para saber se respondeu crime. É brincadeira, Thiago, não faz isso não, até porque isso é crime. Além de ser errado, é crime, né? E tem pergunta aí, Oliveira, mais alguma coisa? A Valéria tá falando agora, não pode, mas a gente não tá falando de prazo, Valéria, de empréstimo. A gente tá falando da questão de vazar os dados do aposentado, o pessoal ficar ligando, oferecendo, né? Ela tá falando que agora só pode pegar empréstimo depois de 6 meses.
de aposentado. Mas as pessoas ligam, mesmo assim, no dia seguinte. Saiu uma legislação nova. Só pode após 6 meses. Eu vi por cima, mas confesso. Dr. Clóvis também mandou uma aí. Ó. Pela nova lei, o empréstimo consignado só pode ser concedido 3 meses após a concessão da aposentadoria. O Capês falou que foi o Procon conseguiu, né? Através lá com o Capês, ele foi uma briga aí do Procon de conseguir isso aqui, porque é o que eu falei, o aposentado mal saía do INSS, o celular dele já tocava lá na porta mesmo, né? Então, agora pelo menos essa proteção, né, para dá tempo dele pelo menos receber, né, o benefício. O Ale aqui ficar segurando o microfone para mim, né? Tem que descer aquele do teto. Eu tinha comentado antes do programa aqui, até, que hoje aconteceu comigo lá no fórum também. Eu assinava um aplicativo. Na verdade, eu ainda sou assinante, que eu só deletei o aplicativo do celular. Eu não cancelei minha conta. Mas me telefonaram e falaram: doutor, o senhor está perto do Procon. Inclusive, a gente falou de Procon, eu estava na Barra Funda. O Procon é lá perto do fórum, né, tanto do criminal quanto do trabalhista, ali na Barra Funda. E eu estava no fórum criminal. E aí a moça me ligou e falou: tem uma diligência para fazer, tem um protocolo para fazer no Procon, o senhor quer fazer, o senhor está pertinho aqui, eu estou vendo aqui que o senhor está pertinho. E como você está me vendo? Não, aí na hora normal, até porque eu lembrei do aplicativo, até achei que estava instalado no celular, eu falei: não, hoje eu não consigo ir porque eu não consigo sair do fórum aquele. Então tá bom, obrigado, tá, valeu, qualquer coisa liga de novo se tiver, né? Aí eu desliguei, fui fuçar no celular e falei: eu não tenho mais esse aplicativo. Eu falei: mas a pessoa está me rastreando, ela sabe que eu estou na Barra Funda, né? Então, assim, na verdade não é um compartilhamento de dados, mas é algo... É um tratamento de dados. É um tratamento de dados. A geolocalização é um dado. A pessoa está me rastreando para saber onde eu estou, para poder oferecer serviço, alguma coisa. Né? E até só um breve comentário sobre essa situação, assim, que o pessoal também acha, Lei Geral de Proteção de Dados. O pessoal está imaginando, dados é o quê? Nome, RG, CPF, rua, tal. Então, a lei, ela fala... Dados é qualquer dado que possa identificar a pessoa ou tornar identificável. Tá? Então, se o dado por si só já identificar, não tem segredo. Tem que estar de acordo em alguma base legal. Agora, o que, através de algum contexto, também puder identificar, também tem que estar sendo observado aí alguma base legal de tratamento. Tá, eu deixo ligado do celular. Porque a maioria dos aplicativos que usa precisa. Você vai chamar, por exemplo, se você for pedir um hambúrguer, um carro de aplicativo, lá, você vai pedir um iFood e você tem que estar ligado. E o pior é que a gente, quando baixa o aplicativo e aceita lá os termos, nem lê, né? Na verdade, nem li, mas você está aceitando o termo de que podemos ver sua localização em tempo real, mas tem muito aplicativo que faz assim: deseja compartilhar sua localização direto ou só durante o uso do aplicativo, né? Que aí acho que seria o mais correto. Se você está usando o aplicativo, você está compartilhando sua localização. Acho que não sei se foi o iFood ou o Rappi aqui que eu tenho no meu celular, que é assim. Veio a mensagem, deseja compartilhar sua localização, eu coloquei só quando tiver no aplicativo em uso. Quando não tiver em uso, não. Esse é o termo de consentimento mais clássico que... E o mais barato, que até a gente estava falando lá no fórum também com o defensor lá essa semana, ele falou que estava conversando com a esposa dele e falaram de uma viagem de navio, só que ele nunca pesquisou uma viagem de navio na vida no celular. E a partir daquele dia disparou de chegar propaganda de navio. É o tal do algoritmo que o pessoal fala, da internet, verdade, né? O microfone do seu celular, um computador está lá decifrando tudo, né? Então... E também não deixa de ser... O celular é um espião, né? Lembra aquele aplicativo que tinha... Que agora o aplicativo da lanterna já veio no celular, né? Mas tinha um aplicativo que você baixava e ele pedia para habilitar o microfone. Você fala, mas para que precisa, né? Aí a LGPD vai trazer a situação que tem alguma coisa a ver? Não tem nada a ver. Mas se o titular dos dados consentir que pode habilitar o microfone, não tem problema nenhum. Ele vai estar consentindo que ele vai estar tratando alguns dados dele através do microfone. Por isso a importância de ler os contratos dos aplicativos antes de baixar. O último mais famoso foi aquele que transformava você no idoso lá, em velho. Todo mundo virou febre.
Mas aí falaram, pô, um aplicativo até que bacana. Geralmente é pago esses aplicativos que tem uma perfeição dessa, né? E por que esse era gratuito? Porque tinha uma jogada atrás. Coletou dados de milhões e milhões e milhões de pessoas para depois vender para alguma coisa esses dados ou utilizar para alguma e ganhar forma. dinheiro com isso. Apresenta seu livro aí, Ale. Eu vou apresentar o livro aqui, que é do direito digital, né? O livro é esse aqui, que chama Advocacia Digital, né? Da doutora Patrícia Peck e doutor Henrique Rocha. Então, você que é acadêmico de direito ou já é advogado de outra área, tem curiosidade no direito digital, esse livro aqui, ele traz de forma bem simples, qualquer um pode entender os conceitos, os institutos do direito digital, do que se trata, né? A questão aí de direito da imagem, esquecimento do nome, né? Ofensas aí na internet. Estou querendo achar aqui o sumário. Alguns tópicos, né, que eu quero destacar é justamente isso. Vê se me esquece a internet, que é o direito de esquecimento. Estou de olho, monitoramento legal, né? Então, um exemplo que o Paulo deu aí, monitoramento. Fui enganado, fraude na rede, sobre as fraudes, né? E vários outros temas aqui, né? O porn revenge, né? Seria a vingança aí, divulgar imagens aí, nudes aí e tudo mais. E coisas simples que as pessoas hoje, com o uso de massa dos meios de comunicação digitais, esquecem, né? Ao tirar uma foto, né, doutor? Por exemplo, estamos aqui no restaurante, tem um casal lá atrás, aí a gente tira a foto nossa aqui e esquece que saiu aquele casal. Aí você posta, é o cara que está traindo a mulher, saindo com o amante, e ele pode, inclusive, entrar com uma ação, né? Você está tratando o dado dele, mas não é para fins econômicos, então você não está... Tem até um meme, né, que o pessoal colocou no grupo lá da faculdade, falando, não, fica tranquilo, o advogado falando para ele, você não é corno, essa prova é ilícita. Exatamente. Essa prova é ilícita, você não é corno. E que as pessoas não se atentam. Aproveitando, falando de internet, a questão dos sites também. Os sites têm que se adaptar à nova lei, a questão dos cookies, né? Inclusive, entre alguns que já estão adaptados, que pede lá, você quer receber informação, tem ok, quero, né? Porque o cookie, na verdade, ele é um espião, né? Que é instalado na nossa máquina. Então, a gente acessa algum site, ele já instala um cookie para saber o nosso comportamento e, né, poder direcionar... poder direcionar algum produto ou algum serviço. E isso aí você está coletando dados, né? Então, o que se espera é que exista lá um termo de consentimento simples, né? Não adianta fazer também de página 1 de 99, aí ninguém vai ler e não vai, o espírito da lei não é esse. É só falar simplesmente, falar, vamos tratar seus dados, queremos coletar para essa atividade, compartilhar com algum parceiro, enfim, ser bem claro sobre o que vai tratar e o prazo que vai dar para esse tratamento. Com certeza também vai afetar as campanhas do AdWords, né? O famoso remarketing, né? Que as pessoas falam, ouvi lá um carrinho de bebê num site determinado, agora só aparece carrinho de bebê, né? Mas aí até é uma possibilidade que ela pode ser, não é assim, não é de bate-pronto que ela vai ser enquadrada nesse fundamento legal. Mas é uma das hipóteses que pode ser enquadrada no legítimo interesse, por exemplo. Que o legítimo interesse, ele deve haver aí uma expectativa, pelo menos, de proximidade entre o agente de tratamento e o titular dos dados, que um exemplo clássico é isso aí, você entrou num site lá de determinado produto, aí você vai em outro navegador, no UOL, no Facebook, e aí vai começar a vir um monte de notícias, propaganda desse tipo de produto. E aí tá legítima esse tratamento de dados, porque tem uma possibilidade legal para isso. A mesma coisa, você deixa coisas lá no teu carrinho de compra no marketplace e você receber e-mail daquilo lá ou de propaganda sobre aquele tipo de produto também tratamento de dados legal, de acordo com a LGPD. Você vê que é muito compartilhado porque em qualquer rede social, você está em uma rede social, você consulta alguma coisa, vai aparecer em todas as outras, em tudo que... Tem coisa que a gente não quer nem procurar para não ser importunado depois de... Vai começar a procurar naquele modo, tem um modo que você fica, não aparece, como é que chama lá? Tem um carinha de óculos assim... que o Ghostery. Tem um aplicativo que você instala no teu provedor, né?
que é desculpa, no teu navegador, que chama Ghoster, alguma coisa assim. E aí você clica nele lá, ele te mostra quais sites, quais empresas estão espionando o teu comportamento lá. E aí você pode, né, desligar. Sei lá. Então, o óculos e o chapéuzinho como se fosse ele meio que escondido. Aí tem esses guias anônimas e tal, que você navega na privacidade, né? É bem bacana. Vamos falar do sorteio, Oliveira, já para quem quiser entrar aí. A gente vai fazer aquele esqueminha, falar eu quero ganhar e compartilha. Eu quero ganhar o sorteio e compartilhar. Põe uma hashtag. Põe uma hashtag, eu quero ganhar. Aí, então, eu quero ganhar. Queria também parabenizar, pessoal, quem fez ontem, participou aí do 30º exame de ordem aí, obteve êxito, quem acertou acima de 40. Teve uma pergunta aí que falaram de direito desportivo, que a FGV cobrou, parece que ela já está sendo, já fizeram recurso aí para tirar essa questão, que ela falava realmente direito desportivo, porque apesar dela estar, acho que na parte civil, ela tinha que ter um conhecimento, porque ela mais ou menos levava a resposta, pelo que me falaram, eu não vi, eu vou tentar dar uma lida hoje nessa questão, que ela levava para o esgotamento na parte desportiva, no direito desportivo, que ele não tem vinculação com o judiciário, para depois ir para a esfera civil ser tratado. Enfim, tinha que ter pelo menos mínimo conhecimento. Porque ele tem um tribunal desportivo específico que cuida da questão. Então fica meio vago, então parece que aí vão já pedir anulação e talvez essa é uma questão que vai cair. Não vai ficar mais. Parabéns. Teve uma moça do núcleo hoje, que ela está no 9º, está aprovada, passou, vai para a segunda fase, parabéns. Pessoal do 9º semestre lá da manhã, o Luiz Henrique, parabéns. Teve uma galera da sala dele que ele falou que passou também. A Fernanda lá do meu estágio, ela faz PUC lá, passou também, parabéns, Fernanda. E para os que não passaram, não desistam, senta a bunda na cadeira, vai estudar, vai fazer a prova até passar. A prova da OAB você faz até passar e não para passar. Então, passar. Vai fazer. Até porque se não vem, como os professores falam, não vem na sua carteirinha se você fez uma vez ou 15 vezes o exame. Vem a carteirinha aprovada, acabou. E hoje até estava comentando com a moça lá que faz estágio comigo, a Lucimara, que assim, o pessoal confunde muito. Agora só, gente, enquanto o pessoal vai mandando aí, a gente também agora dar uma mudada no assunto que me veio isso. O pessoal pensa que a gente faz faculdade de advocacia. Quando a gente faz faculdade de direito, ele não ensina, a faculdade não ensina ninguém a ser advogado. Advogado é igual o Alê. O Alê foi lá, tirou a OAB, foi para o escritório, aprendeu, abriu o escritório e ralou para aprender advocacia. Ele sabe direito, conhece a lei, estudou a lei. Agora, advogar, pessoal, é uma profissão. Não acha que você vai sair da faculdade de direito advogado, tá? Advogado você se transforma durante o tempo. Aí que você vai conhecer o verdadeiro mundo de Bob. Tem que compartilhar, hein, pessoal? Vamos compartilhar aí que dá pra ver, viu, os danadinhos? Se tiver só fake, aí fala, só a hashtag não vai. E aí, Ale, tem mais pergunta? O Ale, que é o monstro aqui, deixar o Ale falar mais, que o Ale manja muito mais que a gente aí de direito digital. Nada, eu estudo um pouquinho só, mas eu penso sempre na dúvida assim das pessoas, né, comum, né? Então a questão mesmo é entrar um pouco, que a gente anunciou o tema, inclusive o direito digital, que o senhor esclarecesse um pouco essas esferas assim mais comuns mesmo, questão de postagem, de fotos, imagem, de falar das pessoas na internet, aí até um pouco talvez de fake news, que são temas aí atuais, aí recorrentes. Tá, assim, o que a gente já precisa saber separar as coisas, por exemplo, existe o direito digital, né? Tá entrando na moda, é legal que realmente ganhe cada vez mais força. Mas o direito digital, ele não existe, por exemplo, um código de direito digital igual tem direito civil, direito penal. O direito digital, ele é um conglomerado de legislações. Então, ele tem muita parte civil, eu imagino que possa até ser uma maioria, não sei porque eu não conheço as outras áreas, mas também tem muita coisa penal, né, de ofensa, crimes virtuais, que está falando de crimes penal, virtuais, que vai falar da esfera penal, tem muita discussão de propriedade intelectual também, que muita coisa que se posta fala que você que é o autor daquela redação, sei lá, mas não é, então aí vai envolver direito intelectual. Então, na verdade, ele é um conglomerado de
de diversos ramos, né, do direito, só que voltado para a área da tecnologia e principalmente, né, para meios eletrônicos. Já estamos partindo para o final aqui, vamos só terminar as dúvidas. Eu tenho uma. A propriedade intelectual hoje ela já é protegida, né, há muito tempo, né? Não só hoje ela é protegida. Mas a gente vê, principalmente a gente que é de grupo de WhatsApp de faculdade, o pessoal compartilha mesmo os PDFs, né? E a gente sabe que ali a maioria dos PDFs é de livro atual, que ainda tem proteção de propriedade intelectual. Como é que essa lei específica, ela trata alguma coisa também da propriedade ou fica para a lei de propriedade intelectual e ela mesmo... Eu acho que é mais... Ela já fica com uma específica, uma não atravessa a outra nesse caso, não? Não, porque assim, volto a dizer, assim, a LGPD, ela tem aplicação no tratamento de dados com fins comerciais. Então, se alguém te vendeu esse PDF, pode ser, mas mesmo assim eu não consigo visualizar o enquadramento dessa situação na LGPD. É mesmo de violação a dados pessoais e tudo, e não de propriedade intelectual. Não, de propriedade intelectual do que de proteção de dados. Porque aí é um direito intelectual, né? Sim, então sim. A violação maior eu acho que é na lei de propriedade intelectual. Beleza. Vamos lá para o sorteio, Tiago? Tiago, então, vai sortear um número pessoal, aí. hoje a gente tem o Código de Processo Civil, atualizadinho, tá? 2019, Senado Federal e uma Constituição. Lembrando, enquanto o Tiago faz o sorteio ali, eu vou anunciar que semana que vem, nós vamos estar faltando 2 meses para o Natal, né? No programa de segunda-feira, né? Dia 26. Vai, é 2, né? Isso é mesmo. Isso? É 28. 28, né? 28. E a gente vai fazer uma cesta e um prêmio especial para sortear no último programa antes do Natal. Que chique, hein? A gente vai entrar de férias, né, Oliveira? Vamos dar uma pausa, né? Dar uma pausa, né? Vamos tirar as férias merecidas. A gente faz o último programa antes do Natal e volta depois do Ano Novo. A gente faz igual a Passa os melhores momentos. Fica reprisando, né? Os bastidores. Coloca a foto do Thiago para ficar passando. Os ricos, o Liminha. Vamos lá. Primeiro número aí, qual que é o primeiro? Então, o de cima é o Código de Processo Civil. Processo Civil. Tá novinho. Vamos lá. Sorteio na tela. 4. Número 4, quem que é o 4? A Valéria. Valéria. Valéria, ó. Valéria vai montar um... Vai montar um bazar lá. Não sabia o que é, né? Vai ter uma biblioteca lá de direito, a Valéria. O outro é Constituição Federal. Vamos Constituição. lá, o CPC, ela ganhou aqui. CF88. Quem ganhou a Constituição? Henrique vai ler a Constituição. O Henrique? Não, pra ele troca por um Candy Crush pra ele. Compra os créditos pra ele comprar lá no Candy Crush. Qual que é aquele jogo? Minha filha joga lá. Como é que é agora que tá na moda lá? É um joguinho... na época eu jogava Counter-Strike, agora depois do Counter-Strike. Luca Motoca ganhou? Luca ganhou. Luca já tem uma Constituição, hein? Manda mensagem aí, Luca. Eu acho que o Luca já ganhou uma Constituição. Você já ganhou uma, né? Só... Eu lembro que ele ganhou um livro nosso já. Mas beleza, se não for a Constituição, depois a gente troca para você. Ganhou, tá ganhado. E vamos lá para as considerações finais. Oliveira, quer começar as considerações? Pessoal, boa noite. Tema bacana, interessante. A gente está trazendo temas atuais, novos. O profissional, né, que está se especializando na área, né, que é uma lei nova, né, para os advogados também, né, estão se preparando. E obrigado pela audiência. Estejam com a gente. Semana que vem, como eu falei, não percam o programa. Vai ter um anúncio especial do sorteio de Natal. Contamos com a audiência de vocês. Obrigado mais uma vez. Valeu. Eu agradeço a todos. Aproveito para dizer, para achar a gente também no YouTube. É só digitar CAD-SP no YouTube, vai achar nosso canal. Todos os programas que nós fazemos, nós subimos lá para o YouTube também. Então, você que perdeu algum programa, tiver interesse de ver os outros, está tudo lá no YouTube. Gostaria de agradecer a presença do Dr. Alexandre, parabenizar também, foi de excelente valor essa entrevista, trouxe informação para o nosso público, então só quero deixar aqui meus parabéns para o senhor. Muito bom.
Isso aí, eu também agradeço a audiência de todos. Lembrando, então, que quarta-feira a Oliveira está de volta aqui, né, no estúdio, com o programa TV Cobra Notícias. Reforçando o que a Ale disse, curtam nossas redes sociais, a gente precisa mais de seguidor no Facebook para você até virar super fã, pô. Quem não quer ser super fã? Tem muito conteúdo de qualidade, programa, né? Como o doutor Alexandre, super fã lá do programa, né? Ainda não tem. A gente ainda não chegou na quantidade mínima que o Facebook exige, mas... curtam nossa página, sigam o nosso programa, cada semana um convidado diferente aí. Mandar um abraço então pro Cobra até quarta-feira, mandar aquele coraçãozinho pro Cobra aqui, né, Cobra? Até quarta-feira com o programa aí, acompanhem também. Considerações finais, Alexandre, doutor Alexandre. Mais uma vez eu agradeço aí a oportunidade, me sinto novamente muito honrado desse convite, e aí eu quero estender o convite aí para a iniciativa aí para quem está nos assistindo, para realmente buscar informações sobre, não só pela LGPD, mas tem muita novidade aí. O que muitos estão dizendo aí, com essa revolução tecnológica que está acontecendo, é que a máquina vai tirar o emprego do advogado. Existe realmente aí sistemas, aí, programas que vão fazer petições simples, e tomara que seja assim mesmo, porque se o advogado ele não buscar conhecimento novo, realmente ele vai perder posto de trabalho. Agora, o advogado que usar a tecnologia como seu aliado, ele vai deixar de fazer petiçãozinha disjuntada, essas petições simples, e vai investir o tempo dele numa pesquisa maior, prospectar um cliente, elaborar uma nova tese, ou mesmo estudar, para eliminar o fator repetição para aumentar o trabalho ideológico. Então, o meu convite é esse, para a gente sempre buscar informações. Eu também estou no começo, esse ano que eu me despertei para o direito digital, então estou aprendendo aí com todo mundo. O que precisar aí de ajuda, pode deixar nos comentários aí que, na medida do possível, a gente vai respondendo. E desejar sucesso para todo mundo e juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes, bem mais fortes. Então, como o doutor falou, se tiver qualquer pergunta e tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, que aí depois, com o tempo, ele vai respondendo uma a uma aí. Tá bom, pessoal? Obrigado, boa noite, valeu, até semana que vem. Pessoal.